Eu recebi uma pergunta dos candidatos que querem se candidatar a vir fazer intercâmbio aqui sobre o custo de vida que a gente tem aqui em Portugal. E daí eu conversei como eu estou em Barcelos, o meu custo de vida em Barcelos é diferente de quem vai para o Porto, quem vai para Bragança. Então, eu decidi conversar com alguns amigos meus que são do Porto e de Bragança, para ver com eles quais são os gastos deles, quais são os meus gastos. Montei umas tabelinhas e vou mostrar para vocês. Óbvio que os gastos são aproximados. Eu só coloquei os gastos mais simples, não coloquei gastos com passagem, gastos com tirada de documento, gastos com renovação de visto, que tem que ser levado em consideração, mas aqui agora eu não coloquei, porque eu só coloquei os gastos mensais, ok? Bom, então eu fiz aqui uma tabela sobre os valores de gastos que eu conversei com o Caleb, o Caio e o Matheus. Agradecimentos a eles por terem me informado esses valores. Eu dividi aqui entre os básicos, os gastos básicos e os extras. Dos básicos, a observação que eu não pago aluguel, porque eu tenho convênio aqui, eu tenho uma bolsa, né, entre aspas, de aluguel, então eu não pago moradia porque eu moro no alojamento do IPCA. E o Caio e o Matheus, eles têm um vale alimentação, eles recebem alimentação no instituto deles. Então, o valor da alimentação no mercado do Caio e do Matheus está bem diferente, e o meu não tem esses valores de casa. Esses são os valores meio padrão que eles pagam lá e que eles encontram na cidade deles. De extras, ah, tem esses valores que se encontram. Observação apenas que na academia, eu faço academia aqui numa empresa, né, numa academia dentro da cidade, e o Instituto do Porto, o Instituto de Bragança, eles têm uma academia do próprio instituto, então eles pagam mais barato. Se eu pagasse normal, o preço normal da mensalidade ia ser 30 euros. Mas eu tenho uns benefícios e eu tenho os horários especiais que daí eu pago 17,60. Enquanto eles pagam 10 porque é a academia do instituto para aluno, então é diferente. O Caio quis colocar aqui alguns gastos a mais e extras, mas o total, assim, base, são esses valores. Como o mercado é uma coisa muito pessoal, muito íntima e blá 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 blá, eu decidi listar as coisas que eu compro no mercado. Na minha academia, além de eu poder fazer academia, eu também tenho direito, eu tenho um benefício de uma nutricionista mensal, já inclusa na mensalidade. Então ela que regra todas as coisas que eu tenho que comer. E daí das coisas que eu tenho que comer mensalmente, como é muito monótono, então eu consigo mensurar tudo, tudo em uma lista, né, que eu compro, como sempre. Prestando atenção só aqui no Portugal, nessa lista de Portugal, eu listei todos os alimentos que eu tenho que comer como base, a quantidade de cada uma delas, né, a unidade, o preço padrão que eu compro, óbvio que eu compro dentro de promoção, eu sei os lugares mais baratos para comprar, blá 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 blá, e blá blá blá, o preço multiplicado, o valor total, né, multiplicado em euros, o valor convertido em reais. Depois eu cheguei nesse total. Só quero fazer observações que aqui a dúzia de ovo é muito cara. O peito de frango aqui é muito caro. Ah, eu faço meu próprio iogurte, o ideal seria se eu comprasse, mas se eu fizesse é mais barato, então eu faço. Pipoca aqui é bem mais caro que no Brasil. Enfim, aqui eu substituí o arroz pela batata. Minha base de carboidratos é a batata e não o arroz, porque eu compro um saco de batata de 15 quilos por 2 euros. E isso é muito raro de encontrar. Então eu preferi trocar. E os vegetais, eu não, eu como muita fruta e muito vegetal, mas não aqui em Portugal, porque aqui é muito caro e eu tenho pena do meu dinheiro. Então eu não compro muito essas coisas, mas eu tenho que comprar porque minha nutricionista puxa minha orelha depois. Então compro as coisas mais possíveis e baratas, segundo às vezes dentro de promoção e por aí vai. Daí ficou listado essas coisas com essas quantidades, chega nesse total. Daí a minha pergunta foi, se eu comprasse as mesmas coisas que eu compro aqui em Portugal, no Brasil, como seria? Daí eu fiz essa segunda tabelinha, que daí pega esses mesmos produtos e transfere para o Brasil com os preços lá da minha cidade, todos esses valores são reais. E como é que ficaria? Só tive que fazer algumas alterações porque eu não encontraria esse leite fresco, então eu teria que fazer, eu sei como é que se faz, então eu coloquei os valores para serem feitos. A
a minha base ia voltar a ser arroz, então eu tive que voltar para o arroz branco, seria essa alteração. E óbvio, se eu estivesse no Brasil, eu faria as alterações de vegetais e frutas drasticamente, porque no Brasil eu consigo uma variedade muito maior de frutas e legumes e verduras, e principalmente por causa das punks, né? Os alimentos que não têm um valor comercial, mas que tem como ser plantado e são riquíssimos, eu acrescentaria também, mas enfim, se eu pegasse só esses produtos e transferisse para o Brasil nu e cru, como ficaria? Daí essa foi uma dúvida que eu fiz. Listei aqui com os valores, cheguei nesses totais e daí eu cheguei nesses valores totais que, ainda assim, sendo esses valores caros, porque não teve muitas alterações ou substituições, eu ainda economizaria praticamente R$ 150. Então dá para perceber que o meu poder de compra no Brasil seria maior do que aqui em Portugal, porque aqui em Portugal eu gasto mais dinheiro para comprar as mesmas quantidades que eu gastaria no Brasil com menos diversidade. Enfim, fica de curiosidade aí para vocês. Qualquer dúvida pode me mandar. Essa daqui foi uma dúvida, né, que eu respondi. Um abraço para vocês. Pode me perguntar algumas dúvidas que vocês tiverem. Tchau para vocês e até mais.